Fala, galerinha! Professora Tabita aqui juntinho com vocês. E ó, a gente não falou pra você que nós estaremos juntos até o fim? Aqui a gente segura na sua mão e caminha com você até o final, até a reta final. E nós finalizamos então a unidade, certo? E agora nós estamos aqui, fizemos avaliação, não deu muito legal para alguns e estamos aqui na aula 30.1, exatamente a aula 30.1, onde nós vamos fazer a revisão para a nossa recuperação. Tudo bem? Não vamos largar sua mão, não. Então, o que a gente tem para essa aula? Vamos, joga lá no quadro. Joga lá no quadro não, né? Aí. Gente, pode me deixar aqui, diretor. Não tem problema, não. Deixa eu aqui mesmo. Pronto. Então, a gente vai falar sobre a revisão de recuperação. E nessa revisão, a gente selecionou ali, ó, as principais doenças associadas aos SAFs, tá? Das culturas SAFs. A adubação e também vamos falar de poda, tá? Então, essas são as três temáticas que nós vamos estar abordando na avaliação sua para a recuperação. Tudo bem? Anotou aí direitinho? Então, olha lá. Dentro da aula 15, que era a que a gente estava falando sobre as doenças associadas às culturas dentro dos SAFs, nós falamos aí da doença da seringueira, doenças da pupunheira, né? E doenças do mogno africano. Tudo bem? São as três tipos de vegetações que sofrem, né? Que estão inseridas aí dentro dos SAFs, normalmente dentro dos SAFs aqui na nossa região, e podem ser acometidas por algumas doenças. Então, vamos lá. Pode abrir agora, diretor, porque está muito distante. Isso, obrigada. Então, dentro da seringueira, pupunheira e mogno, nós temos aí, dentro da seringueira, o mal das folhas, tá bom? Opa! O mal das folhas, onde nós vimos que existe... Eita, Lelê. Só um minuto, galera. Pronto, agora acho que vai dar certo. Pronto. Dentro do mal das folhas, a gente identificou a estrutura dessa vegetação que é acometida por esse fungo, né? O microciclos, o lei. E nós falamos durante a aula que existem algumas formas de amenização ou de controles, né? Tem inclusive um controle biológico ali. Manchas areoladas a partir do Thanatophorus cucumeros e a crosta negra. São doenças fúngicas. Essa crosta negra, ela tanto pode ser pelo fungo Uberi quanto o Evian, tá? O gênero é o Filacora, isso. Dentro da pupunheira, a gente falou aí da antracnose, né? E da mancha curvelária, que a gente não tem tantas informações assim, mas é muito comum dentro dessa espécie de árvore, né? E o mogno africano, a mancha areolada e a rubelose, que também são comuns, que são doenças que afetam cada uma dessas espécies. E aí, dentro da doença da seringueira, que é o mal das folhas, ele é então causado por esse fungo, tá? E também o Fusicladium macrosporum, e é uma doença muito séria, sendo um fator que vai limitar o estabelecimento de seringais na nossa região amazônica. Então, aqui você tem uma imagem que demonstra como é a ação desse fungo nas folhas, tá? Então, ela vai atacar aí as espécies já que estão no desenvolvimento mais avançado. Então, para que você tenha êxito nesse processo, você precisa fazer esse controle, né? Então, ela vai atingir aí os folíolos com menos de 12 dias de idade, o folíolo que vai evidenciar essas lesões em diferentes tamanhos, normalmente com cor cinza, esverdeada, marrom esverdeada, tá? E um folíolo apresentando aí a lesão escura e áspera, tá? Que é a caracterização aqui da imagem C, na fase de lixa, após o folíolo. Então, gente, uma espécie vegetal com esse tipo de ação não vai, obviamente, conseguir realizar o processo fotossintético, não vai conseguir fazer as produções dos hormônios necessários, então ela pode vir a ser um mal realmente prejudicial ao desenvolvimento, tá? E aí a gente tem ali o controle cultural através de métodos de enxertia, tá? Controle biológico, utilizando aí a ação de outros organismos, né? Que vão agir aí nos estromas, tá? E vão, então,
fazer o controle biológico da população, do desenvolvimento do fungo Uley, tá? E o controle químico, onde a gente pode ter, tanto em viveiros como em jardins clonais, as pulverizações, que devem ser semanais ou quinzenais, tá bom? Isso, as semanais no período chuvoso e as quinzenais no período seco. E a mancha arolada é uma doença causada por um fungo também, provoca lesões foliares, que vão acarretar a queda prematura dessas folhas, tá? Os sintomas: os folinos com cerca de 12 a 15 dias de idade são suscetíveis a esse patógeno. Inicialmente, essas lesões são aquosas e vão apresentar uma exudação de látex na superfície abaxial, tá? Abaixo das folhinhas ali. As lesões de látex, as gotas de látex, desculpa, coagulam e vão oxidar, formando esses pontos negros, tá? 2 a 3 dias após a lesão vai apresentar um aspecto seco com coloração castanha. Então, a identificação a tempo dá para você inserir aí um método apropriado para esse controle, tá bom? Então, os métodos indicados para o controle é o controle químico, onde você vai estar utilizando uma pulverização semanal à base de cobre, tá? 0,15% e também de triadimenol, certo? Todos com recomendações técnicas, com as dosagens certas para o tamanho da sua propriedade, para a ação desse agente aí fúngico dentro da sua parte ali, dessa espécie, né? A crosta negra, doença também causada por 2 fungos, o Rosenscheldia e o Phyllacophora ruberi, tá? E é encontrada com bastante frequência nas folhas dessas seringueiras cultivadas aí no Acre. A presença desses fungos hiperparasitas, como o Cylindrosporium, é um hiperparasita natural do Uberia e do Dicrum. Então tem como você fazer esse controle aí, biológico, né? É um organismo agindo sobre o desenvolvimento do outro que acaba eliminando essa ação parasitária, né? E as doenças da pupunheira, antracnose ou mancha negra, é uma doença causada por um fungo, o Coletotrichium, é observada tanto nas sementeiras, nos viveiros, como também nas plantações de palmito e em forma de manchas irregulares, rodeadas com um pequeno halo clorótico ou amarelado. Tá aqui as imagens que vocês podem observar. As manchas dessas foliares das plantas jovens são arredondadas e deprimidas, de coloração marrom com anéis concêntricos, onde vão aparecer estruturas do fungo de cor escura. E o controle, método de controle, recomenda-se propiciar condições de irrigação e adubação adequadas, sem excessos ou a falta, né, dessa irrigação e adubação. Remover as folhas e frutos ou plantas doenças e queimar, tá, galera? Não vai adianta você liberar um problema de um local e passar para outro local. E também o controle químico com a utilização da aplicação de um fungicida, Benomil, 3 aplicações aí durante 7 dias. E a mancha da curvelária, que é causada por um fungo também, Eragroschides e outras espécies em Rondônia foram identificadas em mudas advindas do município de Guajará-Mirim. E o controle, método de controle, tanto cultural quanto o controle químico. No cultural, você deve ser ação preventiva, onde eles vão ser removidos e eliminados em mudas da mesma forma e plantados no campo, com a remoção e a queima dessas folhas atacadas, tá? Químico, veiculados às sementes. Em geral, recomendo o tratamento com benlate de 500 em 4 a 5% durante o período de imersão em água. As doenças do mogro, a areolada, né, mancha areolada, causada por um fungo Cucumerius. Os esclerócios dos fungos, eles incidem nas plantas desde o viveiro durante as primeiras fases do replantio e na fase também adulta, com mais de 2 anos de idade. Então, tem que ser observada, principalmente, vocês estão vendo aqui que o foco maior nas folhas nos indivíduos já adultos, mas também pode acometer em outras fases, né? Sintomas: o fungo vai atacar inicialmente as folhas novas, tenras, macias e localizadas na brotação apical. O método de controle: quando o ataque é severo, pode ser feito através da aplicação de fungicidas cúpricos, tá? E a rubelose, causada também por um fungo em plantas com 2 anos de idade, seus sintomas:
as lesões, tá? Na coloração rosa, causando uma depressão e rachadura da casca do tronco e também galhos. E o controle recomenda-se a poda dos ramos afetados seguidos da aplicação. Esse aqui é diferente, né, dos outros da folha. Esse aqui ataca os galhos e a casca do tronco, tá? E aí, uma atividadezinha pra gente tá fixando aí informação. Doença caracterizada por lesões necróticas de coloração rósea, causando uma depressão e rachadura da casca do tronco de galhos, culminando com a formação de uma crosta rosada na superfície dos ramos e troncos infectados. Quando o ataque é severo, essas plantas apresentam o secamento e morte dos galhos. A doença acima é reconhecida como crosta negra, mancha curvelária, rubelose, mal das folhas ou antracnose ou mancha negra. O nosso gabarito é letra C, rubelose. Tudo bem? Então, a descrição é dessa doença. Na aula 21, nós falamos sobre a adubação, correto? E aí, a gente falou sobre 3 formas de adubação. A adubação de cobertura, a adubação verde e a adubação orgânica. E aí, quando nós falamos de adubação, nós estamos falando de uma forma de você auxiliar o desenvolvimento ou atender às exigências aí das espécies que você inseriu na sua cultura aí, tá? Só que a gente tem que lembrar que nós estamos num ambiente de SAFs. Então, normalmente essas adubações vão ser aí locais, pontuais, tá? Para atender a necessidade individual daquela espécie, de cada indivíduo daquela espécie, tudo bem? Sempre fazendo um controle muito rigoroso, tá? Para que faça isso de forma mais natural possível, certo? Então, o adubo ele é um conjunto de resíduos de origem tanto animal quanto vegetais, ou também pode ser utilizado por produto mineral ou químico, misturado aí à terra para fertilizar e ajudar aí no processo de regeneração. Então, ele vai auxiliar tanto na questão nutricional, quanto também os micro-organismos que vão estar ativos aí nesse ambiente, fazendo toda a metabolização desses micro-organismos, desses micronutrientes que precisam estar disponíveis, tá bom? Em relação à quantidade, então, com base nessa exigência nutricional dessa cultura e também na análise do solo, será definida essa quantidade, o que é muito importante, gente, quantidade de adubo que você vai fazer essa aplicação ou em cova ou em suco, né, por hectare. Você tem que ter tanto um cálculo para você fazer isso, então precisa de uma assistência técnica também, tá? Ué? Tá. Adubação verde. Cadê, menina? Pronto, adubação verde. É uma técnica agrícola utilizada para melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo e vai utilizar de preferência plantas leguminosas, que são aquelas que vão auxiliar na fixação do nitrogênio, que só está disponível aí na atmosfera, mas para estar disponível para o vegetal, ele precisa da ação de agentes, no caso das bactérias nitrificantes, né, que fazem todo aquele processo de transformar o nitrito em nitrato, disponibilizando isso aí para o desenvolvimento inicial dos vegetais. Então, ela pode ser realizada também pela poda, no caso de uso de espécies arbustivas, que são as chamadas adubadeiras, como a espécie do ingá e também do feijão guandu. Na adubação orgânica, você vai utilizar, e se você utilizar esterco, vai ter cuidado com essas fezes que você vai estar utilizando, que não pode ser fezes, no caso de um animal que teve alguma doença parasitária, né? Então tem que ser fezes de animais sadios para que você possa utilizar. E se for restos aí de vegetais da própria cultura, ou se você vai utilizar essa compostagem aí de origem residencial, né? Doméstica. Tá? Então, você também pode fazer uso. Desde que não esteja molhado, você deixe secar esse material, as cascas dos ovos trituradinhas, para facilitar e agilizar aí o processo de ação desses micro-organismos, em 4 etapas aí dentro da compostagem, tá bom? E aí, como resultado, você vai ter tanto o adubo sólido, a terra, né, fértil, e também o biofertilizante, que é a parte líquida, tá bom? E aí, para a gente recuperar mais um pouquinho, o que é a adubação verde? Então, conceitualmente, é tudo aquilo que vai facilitar, né, uma técnica que vai facilitar as características, o melhoramento das características físicas e químicas
biológicas desse solo, para que você consiga atender o desenvolvimento das espécies em diferentes fases do seu desenvolvimento, tá? Nas podas, né, o tipo de podas, nós falamos aí que, dentro dessa aula 25, poda compreende, então, no conjunto de operações que se efetuam na planta e que consistem na supressão parcial do sistema vegetativo, lenhoso ou herbáceo. Então, as podas, gente, elas são realizadas para estimular o desenvolvimento, tá? Então, elas são importantes para a parte vegetativa e a parte reprodutiva, no caso da parte de floração, tá? Elas vão estimulando. E também essas podas, elas evitam o gasto de energia desnecessário, principalmente para as frutíferas, tá? Então, galhos ladrões, eles precisam ser retirados aí desse indivíduo para que haja um estímulo. Toda a concentração de energia que iria para aquela ramificação, ela agora cortada, ela vai se distribuir para as partes que de fato são importantes para a sua produção, certo? O objetivo, então, os objetivos principais dessas podas nos SAFs são o controle da entrada de luz para os cultivos e a adubação do sistema. Então, as espécies adubadeiras lá que você vai utilizar, no caso da questão da adubação verde, você utiliza essas plantas que estão prestando um serviço. Lembra disso? Nos SAFs nós vamos ter espécies de prestação de serviço, além das espécies de carro-chefes que vão ser as frutíferas, né? Que vão estar ali sendo comercializadas, dependendo da especificação dos seus SAFs. Tá? Mas a entrada de luz é importantíssima, porque você tem que lembrar que nós vamos ter espécies arbóreas e espécies de culturas agrícolas, que são herbáceas, né? Então elas precisam de uma iluminação, de uma temperatura adequada, e cada uma delas tem uma exigência de iluminação, temperatura dentro desse ambiente, tá? As podas, elas são classificadas em 4. Então nós temos a poda de formação, ou seja, quando está no início do desenvolvimento, então eu tenho como fazer um controle de como que eu quero a estrutura, tá? Desse vegetal, desse indivíduo, para que quando ele chegar no estágio avançado do seu desenvolvimento, ele tenha exatamente, ou proporcione exatamente o sombreamento para os demais indivíduos das culturas agrícolas e também para as demais espécies, formando aqueles estratos aí, permitindo essa entrada de luz. Aí nós temos a poda de limpeza, né? Como a gente falou aí, existem aquelas folhinhas que não estão recebendo a quantidade de nutrientes, elas estão meio mortinhas, então você vai retirando, vai fazendo essa higienização, vamos dizer assim, nessa limpeza nesses indivíduos, em cada indivíduo. E a poda de produção, que é estimular os galhos e eliminar os galhos ladrões para que haja realmente esse processo de produção. Na poda de adubação é aquelas que você vai utilizar as espécies chaves, né? Espécies chaves não, as espécies que vão servir como a adubação, tá? Poda de formação, feita com a planta ainda jovem, de modo a conduzi-la a uma melhor conformação do seu caule, visando então a formação do fuste de boa qualidade. Lembra que o tamanho do fuste, a formação dele é acompanhando o desenvolvimento do sistema radicular. Lembram? Perfeito. Então, a variedade que você vai ter no SAF vai ter essa delimitação. Poda de produção, feita periodicamente em espécies perenes, com o objetivo de aumentar essa produtividade da planta, melhorar a qualidade dos frutos, eliminando brotos e galhos improdutivos, que desviam então o vigor dessa planta. E a poda de limpeza, feita com o objetivo de eliminação, brotos e galhos ladrões, galhos secos, velhos e mal formados. E a poda de adubação, para produzir material de decomposição no solo, liberando os nutrientes para as demais plantas companheiras e também de importância produtiva do sistema. E uma questãozinha aqui para a gente finalizar. A poda é uma prática essencial no manejo de espécies arbóreas em sistemas agroflorestais e frutícolas. Para que essa técnica seja eficiente, é necessário considerar uma série de fatores relacionados ao desenvolvimento e ao aproveitamento da planta. Com base nisso, qual dos fatores abaixo não deve ser considerado, tá? Prioritariamente na decisão para a realização dessas podas em espécies arbóreas. Vamos lá. A. O tipo de crescimento da planta, se é mais vertical ou horizontal.
B, a arquitetura do fuste, que influencia na estrutura e sustentação da copa. C, a facilidade na colheita dos frutos, promovida por uma copa mais acessível. Até então está tudo ok, né? D, a previsão de chuvas intensas que pode afetar a poda mecanizada. E E, o rendimento econômico, considerando o impacto da poda na produção. Então, todas elas estão coerentes, mas aqui não está destoando aí a nossa alternativa gabarito letra D, né, galera? E é isso, então nós finalizamos aí a nossa revisão e eu te desejo, tá, uma excelente concentração, foco aí na sua avaliação e tudo de bom. Sucesso. Tchau, galera!